Ai, ai, glória a Deus. Irmãos, eu fico feliz, né, porque sabe quando você começa a ver a glória de Deus e Deus vai falando conosco mais claro algumas coisas e você fala assim, obrigado, Jesus, porque você está falando comigo. Você já sentiu isso? Porque uma das dificuldades que nós temos hoje é ouvir e discernir a voz do Senhor, não é verdade? Você consegue discernir a voz do Senhor, sim ou não? A Biga está aí, Robinho, os irmãos, glória a Deus. Amém. Os irmãos vieram de Piracicaba, o Bi, né, não pode saber. Então, quando você ouve a voz de Deus, e uma das maiores dificuldades, Salomão, que nós temos hoje em dia, é discernir entre a voz de Deus, a voz do nosso interior e a voz do próprio Satanás que grita no nosso ouvido todos os dias. E eu digo para você, Satanás fala menos que Deus para nós. Você acredita nisso ou não? Ou não? Você sabia disso? Cadu, pega uma xícara lá para mim, acho que vai ser melhor para tomar, que eu vou tomar muito água hoje. Um copo lá, fazendo favor. Então, falar a verdade em amor, é isso que eu vou trazer para vocês hoje. É uma mensagem que eu recebi domingo passado aqui pela manhã. O Senhor falou, você precisa falar isso para eles. E eu preciso compartilhar isso com vocês, porque tem a ver sobre a disciplina da igreja. Repete comigo, a disciplina da igreja é uma verdade e amor. Ok, e tudo que nós temos hoje, o que nós não temos hoje como igreja é disciplina. Sim ou não? Então, eu tenho percebido que às vezes a nossa natureza carnal, ela tem falado mais alto que a natureza espiritual dentro do nosso homem interior. Então, nós não conseguimos entender e dizer a verdade em amor. Então, hoje eu trouxe uns pontos práticos, porque além dos papéis que eu tenho, eu gosto de ser mais prático, o objetivo possível. Apesar de eu dar uma boa enrolada, de vez em quando. Sabe aquela enrolada que você dá para poder gerar consciência? Não é uma enrolada de chateação. Obrigado, Du. Você é fantástico, como sempre. Maravilhoso. É água, cara. Você achou que era chá? Deixa Deus te usar, varão. Chá só o Herbert que traz, né, Herbert? Se ele estiver assistindo, Deus abençoe você, a Letícia, a Neném. Então, irmãos, onde eu estava mesmo? Às vezes eu enrolo, isso aí você lembra, né, Tainá? Quanto tempo demorei para devolver o livro? Uns 2 anos? Levanta o livro aí. Vocês precisam ler esse livro que a Tainá me emprestou há 2 anos atrás e eu devolvi hoje. Eu já preguei algo sobre esse livro. Como chama, Tainá? Simplesmente Crente. É fantástico. Fala muito sobre a vida redentora do Cristo. Traz aí. Alguém já leu esse livro? Vocês precisam ler esse livro. É do Michael Norton. Muito fantástico, irmãos. Eu demorei para ler, porque tem coisas que ficam chato dentro do nosso interior e a gente não quer ler não, né? A gente fala assim, isso aí não tem nada a ver comigo, deixa quieto. Bom, enfim, então às vezes não é uma enrolada na mensagem ou no discipulado. Eu quero dizer algo para vocês. Essa geração, ela está esperando que nós sejamos um fast food. Ou seja, que teremos respostas prontas e rápidas para soluções dos seus problemas. E então, por vezes, nós temos preguiça, mais indisciplina, que soma no quê? Fast food. Ou seja, resposta rápida. Repete comigo, preguiça, mais indisciplina é igual resposta rápida e pronta. Repete comigo, preguiça, mais indisciplina é igual o quê? Rápido e pronto. Então repete comigo, preguiça, mais indisciplina é igual resposta rápida e pronta. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus Cristo em nenhum momento deu a resposta que os discípulos queriam.
Ele fazia com que na sua consciência e em seu coração gerasse a verdade em amor, a fim de que eles compreendessem por si mesmos o que eles deveriam fazer. Porque nós queremos coisas prontas e rápidas. Porque temos preguiça, mais preguiça. Estou rápido? É mentira, irmãos. É só uma leitura bem superficial sobre essa geração. Mas bem superficial. Porque preguiça é pecado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas indisciplina é pecado, sim ou não? Sim. É igual o quê? Então comece a mudar o seu vocabulário no discipulado, nas conversas na mesa. O Senhor não quer que você faça pergunta assim. Na verdade, Ele não quer nada. É eu que estou falando. Às vezes Ele quer sim, tá? Mas tome cuidado com perguntas desse tipo. Mas como que eu posso resolver isso? Mas como que eu posso fazer aquilo? Mas como que vai ser? Sabe esse como? Ele acelera o processo do aprendizado. É a mesma coisa a Yasmin, tem 13 anos, e dizer assim para mim: pai, eu quero dirigir. Como que eu faço? Aí, simplesmente, ele fala para ela: filha, é o seguinte, você pega a chave, põe no contato, vira da meia chave, acendeu a luz, apagou as luzinhas que precisa apagar, você pisa na embreagem, você coloca no ponto morto, pisa no freio, liga a chave, engata a primeira com o pé na embreagem e no freio, você solta devagar o pé da embreagem, do freio e vai saindo. Ah, esqueci o freio de mão, solta o freio de mão. Olha para frente nos retrovisores, ajusta o banco, põe o cinto e sai. Ela aprendeu? Porque resposta rápida e pronta é o quê? Preguiça, mas o que ela precisaria? De ter uma consciência formada, para ela entender que ela não precisa ter preguiça para dirigir, mas precisa ser disciplinada para aprender. Amém, irmãos? Então comece a se abster de todo o mal. Comece a abrir mão da preguiça e da falta de disciplina. Eu estou falando isso porque eu estou 100% nisso. Eu estou 98% nisso. Desde quando o Senhor me chamou, eu entendi. O Juninho uma vez me pediu, que ele foi corajoso, Juninho é corajoso. Foi dar aula para os irmãos lá numa igreja aí de Efésios, né, Juninho? E aí tem lá livro, né, Estudo e Vida dos irmãos das igrejas, né? Você chegou a ler aquilo lá, Juninho? Mandei 3 arquivos para ele, 300 páginas cada um. Eu li, aquele de Efésios eu li, mas eu fiquei fascinado quando eu entendi Efésios 4. Abriu minha mente, sabe quando explode sua mente assim? Fala assim, uau! É isso, porque Paulo ele começa falando da unidade, depois ele vem falando da estatura, depois ele vem falando dos ministérios, certo? Depois ele fala o tipo de pessoa que devemos ser, aí ele acaba falando assim, ó, o resultado de tudo isso que eu falei, unidade, tipo de pessoa, ministério, Jesus Cristo, a vida com Deus e o tipo de pessoa, o resultado é você ter o quê? Uma vida generosa diante de Deus. Uma vida generosa diante de Deus não pode ser prática e nem a vida prática diante de Deus é você esperar nele. Não tem praticidade maior do que você não esperar em Jesus Cristo. Vocês entendem isso? Você quer solução para os seus problemas? Espere em Jesus Cristo. Mas nós queremos o quê? Por vezes temos preguiça, juntado a gera o quê? Agora eu acrescentei mais uma, prática. Respostas rápidas, prontas e práticas. Então vou dar um exemplo para vocês. Lucas 10, Jesus Cristo sendo questionado sobre o que é amar o próximo, né?
Sobre Jesus, então, o que é amar o próximo? Aí ele deu o exemplo do bom samaritano. Quem lembra dessa passagem? Levanta a mão, só para eu saber se vocês sabem. Nossa, só eu que lembro, os irmãos. Levanta a mão se você sabe do bom samaritano que ajudou aquele homem caído. Glória a Deus. Então lá nós temos uma visão. Jesus Cristo sendo questionado pelos homens da lei, ele não deu uma resposta pronta, certo? Ele deu uma resposta por meio de parábolas que faz você pensar, sentir e praticar. Repete comigo: pensar, sentir e praticar. Hoje nós queremos só praticar antes de sentir. E por último nós pensamos nas consequências. Então ele falou, tem 4 pessoas envolvidas nessa história, na verdade 5. Jesus Cristo contando a história do bom samaritano. Certo? Quem está comigo? Ele falou que um homem foi roubado e deixado como caído, como morto no chão. E ali passou 2 tipos de homens. O sacerdote e depois passou quem? O levita. Ambos tinham um trabalho a fazer. Então eles passaram de largo, ou seja, eles passaram fora, viu o homem caído e não ajudou, certo? Mas veio um samaritano, alguém bem destemido e bem desesperançoso pelos judeus, e esse homem parou e ele amou o próximo, certo? Ele amou de que forma? Da mesma forma que se ama Deus. Repete comigo, da mesma forma que se ama Deus, é a forma que eu devo amar meu irmão. Então, como que eu amo a Deus? Ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, toda a sua força, toda a sua alma e de tudo que você tiver. Beleza? Ele amou dessa maneira, o samaritano, ele amou. Ele parou a sua viagem, ele parou o seu tempo, ele parou o que ele iria fazer. Ele deu o seu dinheiro, porque ele pagou a hospedaria para ficar lá, que era o hospital daquela época. Ele curou, atou as feridas, o primeiro socorro foi dele. Ou seja, ele teve compaixão, então ele se envolveu com o coração. Ok? Então Jesus está falando de 4 tipos de pessoas nessa passagem. 2 são religiosas dizendo que amam o próximo, mas querem satisfazer as suas vontades próprias. Sacerdote e levita. Por vezes eu e você somos religiosos doentios, que vemos diante de nós facilidade para exercer o reino de Deus e não exercemos. Essa semana eu comecei a postar na nova rede social, aleluia. Como chama? Como que fala? Trends? É assim que fala? Ninguém sabe, vocês estão em que mundo? Vocês ficam o dia inteiro na rede social e não sabem? É Trends do Instagram, ok? Então, postei lá. A movimentação, a dinâmica do reino de Deus, repete assim comigo, ela tem 3 parcelas. 3 parcelas. A primeira, eu dou. A segunda, eu me dou. E a terceira, eu perdoo. Então, dar, doar e... essas são a movimentação do reino de Deus. Sem essas qualidades, esquece, você não ama em verdade. Amém? Então, esses 3 tipos de pessoas, 4 tipos de pessoas, o homem caído, o homem que ajudou, o levita e o sacerdote, é o tipo de pessoa que Jesus estava falando que teria nos últimos dias. Se você olhar um contexto, é o contexto escatológico. Ele está falando assim, haverá muitos religiosos, alguns que só confiam no seu clero, que só confiam na alta liderança. Ok? Esses são os sacerdotes. Outro que só confia que Deus pode agir por meio daquilo que ele faz e cuida, que são os levitas. Agora o samaritano, deveríamos sermos nós, somos os gentios. O Senhor está nos chamando para quê? Para parar e dar todo o nosso tempo. Repete comigo, tempo, força, recurso e talentos. Para nós ajudarmos quem está caído no chão. Aí, nesse contexto, nós precisamos entender um seguinte aspecto. Nós precisamos passar primeiro pelo homem caído. Você viu o que o Rafael falou aqui, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, se nós olharmos para essa passagem, eu e você podemos entender algo muito simples, mas muito poderoso.
que um dia, se nós formos encontrados como aquele homem que foi saqueado e deixado no chão, e precisaremos de um bom samaritano, nós compreenderemos o reino de Deus e vamos assistir a quem precisa. Ou seja, vou explicar melhor. Você e eu precisamos saber que temos a condição de alguém que foi roubado, está caído no chão e precisa de ajuda. Você tem essa condição? Você entende que você precisa de alguém? A verdade é amor, estou falando. Eu amo vocês. Por isso que eu tenho que falar essas coisas, às vezes são duras. Mas ela se trata do quê? Porque eu entender a minha condição de homem caído, eu me vejo precisando de Jesus Cristo para que eu seja lavado e remido no seu sangue. Então irei auxiliar outros que estão caídos. Só que Satanás já sabe de tudo isso. Então, por vezes, nós temos a mente religiosa de quê? De sacerdotes e de levita. E eu não estou falando de ajudar o próximo somente. Eu estou falando de viver a verdade em amor. Repete-se comigo: viver a verdade em amor é entender a minha real condição diante de Deus e diante dos meus irmãos. Então vou deixar de ser o quê? Quem lembra que tem aqui? Preguiçoso, indisciplinado. Porque eu sou o quê? Se você entende, você está numa condição de preguiçoso e indisciplinado, que está caído no chão e precisa de Jesus Cristo, esse é o primeiro passo da sua redenção para que se levante. Amém? E a verdade e amor se consiste nisso. A verdade e amor é saber a sua real condição e saber quem está condicionado a exercer a verdade e amor para que você volte a ter vida. Nós somos entregues à morte. Lembra dessa passagem? Romanos, quem lembra? Romanos 8? Ou 11? Que nós somos entregues à morte todos os dias. Quem lembra disso? Lembra? Lembra, irmãos? Põe lá, Tomate, acha aí para mim. Se eu não me engano, deve estar lá em Romanos 8, 11. Essa passagem quer dizer para nós que não significa que todos os dias nós morremos e vivemos de novo. Significa que todos os dias nós devemos nos encontrar numa condição de morte eterna. Porque todos os dias nós precisamos de vida nova em Cristo Jesus. Depois você lê o texto inteiro, você vai entender o que Paulo estava construindo ali. Estamos juntos, irmãos? Amém? Quem vai ler para mim hoje? Está funcionando aqui, Luquinha? Cadê o Luquinha? Som. Está funcionando. Quem vai ler hoje aqui? Para mim os textos, faz favor. Uma pessoa só. Vai, irmão, ajuda aí, alguém? Você de novo, Márcio? Você é fera. Salomão, só os dois já leram para mim aqui. Ninguém quer mais ler? O Eric já leu? Quem mais leu? A Tainá já leu? Aí, varão, homem de glória. Meu Deus. Aí você desliga para não dar microfonia, porque está meio alto, tá? Ó, vamos começar aqui então. O Tomate vai colocar ali para nós Zacarias 8,16. Tomate, se tiver NVI é fantástico, hein? Hoje eu estou na versão NVI. Será que tem aí? Zacarias 8,16. Show de bola. Vai lá, Ricardo. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. De novo. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Vamos lá. Efésios 4:25. Coloca aí, Tomate. Depois já prepara Efésios 4:25 e depois Efésios 4:15.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ok, Tomate, coloca aí no Efésios 4, coloca no 14, o Ricardo vai ler até o 16 para nós. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Não sejamos mais como o quê? Porque as crianças querem coisas rápidas, prontas e práticas. Sim ou não? Crianças querem o quê? Repete comigo. Rápidas e práticas, ok? Esse é o pensamento da criança. Beleza. Seguimos, aleluia. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Pronto. Quer ser induzido ao erro? Quer ser induzido ao erro nesse tempo? Procura coisas prontas, rápidas e práticas. Compre livro que vai solucionar a sua vida. Procura irmãos que solucionam a sua vida. Procura no YouTube assim, como resolver o meu problema. Essa é a maior astúcia que Satanás quer para a sua vida. Porque você não vai se disciplinar e você não vai em nenhum momento lançar fora a preguiça de abrir essa escritura e perguntar para o Espírito Santo qual que é a sua vontade para que eu estou vivendo. Caso contrário, sejamos só como o quê? Crianças sendo levadas de um lado para o outro. Eu amo vocês, tá bom, irmãos? Eu preciso fazer essa afirmação. Eric, é sério, é do fundo do meu coração. Vocês confiam em mim como pastor de vocês? Se você não confia, está perdendo o seu tempo. Mas se você confia, vê essa mensagem, pedir para o Gabriel, eles se mataram para arrumar ali, e glória a Deus está gravando. Veja 25 vezes depois, até que você pare de ser. E queira o quê? Porque eu amo vocês. Porque é isso que eu tenho visto. Segue aí, Ricardo, lendo com fervor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual que é o problema? Lá no McDonald's, vamos falar McDonald's, fast food, coisas prontas, rápidas e práticas, certo? Lá, eles descobriram, quem já assistiu o filme lá do Mac, Fome por Dinheiro? Pode levantar, não tem problema não, é benção, é legal, você aprende a ter seu negócio, cuidado. Você viu naquele filme que eles fizeram o quê? Teste de diversas formas para funcionar a cozinha deles. Quem lembra? Lembra, André? Show de bola. Eu amo o processo. Eu sou gestor de processo. Eu estudei isso uns par de anos. Eu amo essas coisas. Certo? Agora, qual que é o problema daquilo ali? Eles pensaram por você, para que você tenha preguiça e... Porque eles conseguiram colocar numa linha de produção mais montagem aquilo que você deveria fazer na sua casa. Então, olhando para esse exemplo, eu digo para vocês, aquilo que dói o seu coração, você espera que seja resolvido da mesma forma. Aquilo que Deus não respondeu para você, você espera que outros respondam, porque você não consegue esperar em Deus. Aquilo que talvez alguém que discipula, cuida de você, alguém que você ama, não respondeu, você está digitando lá loucamente no YouTube, como parar de ser indisciplinado. Se você já pensou isso, você está no caminho da morte. Como deixar de ser preguiçoso? Sabe como os youtubers ganham dinheiro hoje? Respondendo essas perguntas. Está ali o Lucas que não deixa mentir, nós já conversamos sobre isso umas par de vezes, eu, o Gabs e ele. E quer explodir no YouTube? Temos o caminho, não temos, Lucas? Temos o caminho, começa a responder as perguntas das pessoas.
Como deixar de ser indisciplinado? Vai lá ver no YouTube lá do Discoscope, o que mais bombou lá. Depois vocês me falam. Manda organizar lá o vídeo, lá, os mais acessados. E você vai ver lá. Ele está respondendo, os dois primeiros, está respondendo uma dúvida que paira no ar da mocidade do Brasil. E eu estou dizendo aqui hoje para vocês um outro conceito, uma outra realidade do evangelho, uma outra realidade de vida. Parem, porque isso é papel de criança, que está sendo jogada de um lado, porque querem coisas. Você sabe quanto tempo demora para nascer o milho? Sabe quanto tempo demora uma soja hoje em dia? Você sabe o arroz que você come toda semana? Você sabe o boi da carninha de churrasco que você gosta? Quanto tempo demora para ele chegar na sua mesa? Não é tirando do bolso e pagando no caixa. Alguém fez isso por você. E eu vou dizer, não foi o fazendeiro, foi Deus que disse assim: eu sou o dono do tempo. Tudo que planta, cresce, nasce, amadurece, você colhe. Porque esperamos que as verdades do amor de Deus sobre nós sejam respostas, vamos lá, rápidas, vamos lá, bem alto, rápida, prontas e práticas. Está fazendo sentido para você? Sim ou não? Então isso, mais do que ser criança levado por vento de qualquer doutrina, isso significa que eu e você estamos vivendo uma falsa imagem de nós mesmos. Ou seja, estamos vivendo em trevas. Repete comigo assim: viver uma falsa imagem de mim mesmo significa viver em trevas. Por isso que o meu coração, não precisa repetir isso, porque eu não sei se o seu está assim. Mas é por isso que o coração de alguns está muito conturbado, paralisado e já se esfriando na fé. Porque vive uma falsa imagem de si mesmo, achando que está em Deus, e por isso não consegue viver a verdade e amor. Sabe o que isso significa? Os dois tipos de pessoas de Lucas 10, o sacerdote e o levita, achando que tinha Deus, mas Deus não o tinha. Calma, e vai ficar mais gostoso. Amém, irmão? Vocês entendem isso como... Eu acho tão legal quando eu prego, que eu preguei em São Paulo esses dias, ô Paulinho, e aí, sabe o que falaram? Nossa, sua palestra foi muito boa. Falei, mas não tive nem slide, irmão. Palestra com os irmãos chorando, sendo curado, era palestra para o pastor. Misericórdia. Agora, vocês acham que essa palavra é uma exortação, é uma edificação ou um consolo para vocês? Edificação. Para você? Uma repreensão. Para você? As três. Para você? Fala aí alguém, hein? As três. Quem mais? Fala. Consolo. Sabe o que significa isso? Põe lá o último texto, Tomate. Hoje eu estou para brincadeira não, viu, Juninho? Juninho, precisamos caminhar junto, né, varão? Tomate nem lembra qual que é o último texto, Juninho. Efésios 4:16. Sabe o que significa isso? Vocês perceberam que eu estou percebendo aqui? A profecia, ela tem 3 parâmetros: exortação, consolação e edificação. E eu estou falando assim, o que eu estou trazendo para vocês é como se fosse uma palavra profética. E eu perguntei para cada um aqui, e os irmãos responderam. Cada um respondeu uma coisa. Vocês perceberam isso? Sabe o que isso significa? Que eu não estou triste porque eu estou errando. Eu queria que fosse edificação. Isso significa que quando nós compreendemos a clareza do corpo, cada um trabalha, lê ali, ó. Cada parte realiza a sua. Se ele pegou que é uma repreensão, então para ele sirva como repreensão. Se ele pegou que é os 3, então para ele sirva como os 3. Se ele pegou que é uma edificação, então para você sirva como uma edificação. O que você não pode entender é uma palavra profética e não encarná-la. Beleza, irmãos? Aleluia. Amém, Caio?
A Kai já está até encostada na Bíblia. 2 Coríntios 8, 21. Olha, a xícara que eu estou tomando aqui. Não é boba, né? Mas eu me sinto melhor assim. Ou não? Isso está mais ligado ao quê? A uma prática? Um hábito? É fácil mudar hábito? Quem tenta emagrecer igual eu, é fácil mudar hábito? Então, como você cria disciplina? Gerando? Então, você precisa fazer a oração que Paulo fez. Senhor, abre os olhos do meu. Abre os olhos do meu. Porque a gente tem preguiça de aprender. A gente acha que aprender foi até o 3º colegial. A gente acha que o nosso âmbito de aprendizado estava até o findar da nossa escola. E o Moro falou que também hoje. Não sei se você prestou atenção. Crescer, conhecer e crescer. Buscar, crescer, conhecer e buscar. Você faz isso diariamente? Amém, irmãos? Pois estamos tendo... Vai lá, Ricardo, leia, que eu vou economizar minha voz hoje. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Pronto. Então eu quero pegar tudo isso e transicionar. Sabe esse pacotinho aqui que eu criei? Que é o quê? Gera essas 3 condições. Alguém escreveu isso aí? Porque isso aí veio agora, assim. Escreveu Du. Quero pegar todo esse pacotinho, você fecha ele no saquinho, e eu quero falar para vocês, se isso aqui for verdade na sua vida, ou tantas outras coisas que você não consegue viver a verdade e amor, eu quero dizer para você que você está sendo desonesto com você mesmo e com Jesus Cristo. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto. Não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos... Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso problema, às vezes, é com Deus, sim, mas muitas vezes é com os... Então, para nós não termos problemas com os homens, nós criamos uma falsa imagem de nós. Então, para viver a verdade em amor, para falar a verdade em amor, nós precisamos do quê? Entender a nossa real condição, que estamos caídos, pobres, cegos e nus, totalmente carentes do amor e da glória de Deus. Amém, irmãos? Então, para isso, nós precisamos saber, diante dos olhos dos homens e de Deus, que o nosso falar, o nosso andar é correto. Estamos juntos? Tá bom. Tudo isso é para o Tomate colocar uma frase de um livro fantástico. Coloca aí, Tomate. Quem já leu o livro O Impostor que Vive em Mim? De Bramman Manning. Nossa, hoje está até enrolado para sair. Quem já leu esse livro? Quem já leu a Bíblia? Só o Bastos. Esse livro é fantástico. É um livretinho pequeno, você vai pagar R$25. Compra. Ou, se quiser, PDF, mas não posso passar muito, que é pecado também, né? Mas leia. Olha essa frase que o Ricardo vai ler para nós. Dá para ler do fundo aí? O Lisboa, que é mais cegão aí, dá para ler, Lisboa? Não dá, né? Dá nada. Agora dá, Lisboa? Não dá. Então o Ricardo vai ler para nós uma frase curta do livro O Impostor que Vive em Mim. O impostor é o clássico codependente para obter aceitação e aprovação. O falso eu suprime ou camufla sentimentos, tornando a honestidade emocional impossível. Apresentamos uma imagem perfeita ao público para que todos nos admirem e ninguém nos conheça. Até aqui, tudo bem? Acontece isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos lá, então ele está certo. O escritor. O impostor nos incentiva a dar importância ao que não tem importância, revestindo de falso brilho o que é menos substancial e nos desviando do real.
O falso eu nos faz viver em um mundo de ilusão. O impostor é um mentiroso. Por isso que eu gosto desse livro. Esse livro tem que ler umas 3 vezes no ano. O impostor é o quê? Porque vive na ilusão. Todo mundo gosta de mim, eu sou aceito, eu sou aprovado. Ninguém me rejeita. Que maravilha, não entra numa discussão. Aí eu adoro o meu espaço de conforto. Eu sou crente, por que eu deveria falar desse jeito com ele? Põe aí, Tomate. Perguntas para nós pensarmos. Primeira pergunta. Vai lá, Ricardo, lê aí. Qual a pior coisa que alguém poderia saber ao meu respeito? Eu quero que você pare e pense agora. Você viu que não tem nem musiquinha para ter fundo hoje. Falei para ele, hoje eu estou meio presbiteriano, então nem suba. Eu queria que você parasse e pensasse no seguinte agora. Qual a pior coisa que alguém poderia saber a seu respeito? Todo mundo traga na memória. Se não conseguir, pede para o Espírito Santo lembrar, porque todo mundo tem. Amém? Lembrou de alguma coisa? Segunda pergunta, com isso em mente. Se todos os membros da comunidade soubessem disso? E se todos os membros da comunidade soubessem disso? Fala para mim, como que é? Ruim? Bom? Confortável? Pensou? Ou não? Terceira pergunta. O que você suportaria perder? Pensando no que você pensou, todos nós sabemos do que você não contaria tão fácil para as pessoas. O que você está disposto a perder? Você perderia muito? Reputação? Respeito? Como que as pessoas iriam te ver? Quarta pergunta. Senso de justiça? Ou a aprovação deles, que é as duas últimas. O que você poderia perder? Um senso de justiça? Aprovação de toda a comunidade? As pessoas iriam olhar para você como um coitado? Sabe do que nós estamos falando aqui? Do evangelho na vida. Jesus Cristo sentado na mesa, nós estamos falando aqui. Nós estamos falando assim do corpo de Cristo na terra. Aonde diante de Cristo, eu e você jamais suportaríamos mentir. Porque olhando para Cristo, você saberia que Ele saberia tudo a seu respeito. Agora, diante dos irmãos, temos uma falsa. Diante de Cristo na mesa, Ele saberia tudo a seu respeito, sim ou não? Diante dos irmãos, Ele deve saber tudo a seu respeito, sim ou não? Por que criamos uma falsa imagem? Porque é isso que você pensou aqui agora. A pior coisa sobre você. Porque você não confessou ainda. Se você confessou, glória a Deus por isso. Porque talvez você quer aprovação? Ou porque talvez você queira... Você tem um senso de justiça tão bom, tão próprio, que você nem precisa fazer nada? Não. Deus já me perdoou. Ah, que bom. Isso eu sei. João fala, confessais a Deus e Deus vai te perdoar. Mas Tiago fala, confessai aos seus irmãos para você ser sarado. O Moro falou isso aqui hoje também. Próximo texto aí, Tomate. Sua identidade ficaria em desaprovação e suja diante das pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Coisa boa, né? Nós temos prazer em contar coisas boas. Mas temos dificuldade de falar a verdade, hein? De falar a verdade, hein? Seguir a verdade, hein? O que significa isso? Significa que, diante de uma reunião coletiva, Jesus Cristo falou que estaria no meio de 2 ou
Você não acredita que Ele está aqui no nosso meio. Ou você não acredita que Ele está lá na reunião nas nossas casas. Porque você ainda aguarda, achando que pode esconder dos seus irmãos. Entendeu a lógica ou não? Vocês entenderam a lógica, sim ou não? Quer que eu repita, explique para vocês de novo? Qual que é a lógica, Mateus? A lógica é o seguinte: diante de Jesus eu sei que Ele sabe tudo sobre mim, não esconderia nada. Mas Ele falou que estaria nessa reunião, que é onde tem 2 ou 3 reunidos ou mais, e Ele estaria. Então por que eu escondo dessa? Porque eu não acredito nessa reunião que Ele está. E por isso que realmente às vezes Ele não está mesmo. E por isso que nessas reuniões há mais fracos, doentes e muitos que dormem. Porque não acreditam no discernimento do corpo, que cada um tem a sua parte. E a minha parte agora é o quê? Falar a verdade, hein? Entendeu, irmãos? Faz sentido? Vida prática e cristianismo. Isso aqui é a escola de discipulado de 1º e 2º ano de cristão. Só que nós não falamos por quê? Nós não falamos por quê? Porque temos ainda os paradigmas que devemos resolver dentro de nós. O que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar de mim. Porque imagina, se isso aqui está em rede nacional, lá no YouTube, lá, os irmãos vão saber todas as coisas de mim. Imagina, numa reunião caseira com 10 irmãos, você acha que eu vou contar? E quem são eles? Senso de justiça própria. Mas quem são eles? Meu irmão. Eu pergunto para você, como você consegue partir com esses que quem são eles? O pão e o vinho. Como você consegue ser crente com quem são eles? Jesus, precisamos da sua graça. Mas nós temos uma novas vestes, amém? Em Cristo temos esperança. Então, Isaías 61:10, Tomate. Coloca aí fazendo um favor. Por isso que eu estava com o meu coração queimando para falar. Era necessário, né? Amém? Lê lá, Ricardo. Ajuda eu aí. Já cansou? Vamos lá, então. É grande meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual a noiva que se veste? Qual noiva que se enfeita com joias? Você entendeu o que ele falou? Então eu estou dando para vocês Jesus Cristo, o Salvador de vocês, como o Moro já leu aqui, amém? Para que você tenha uma nova vestimenta. E mais do que isso, você entende que todos os seus apetrechos para o casamento já foram preparados por quem? Porque é o noivo que adorna, é o noivo que cuida, é o noivo que enfeita. Então, para isso, eu preciso ser mais dinâmico, porque já está um pouquinho as horas avançadas, né? Como que eu gostaria de pregar 3 horas consecutivas? Eu faço isso em outros lugares, que eu não faço. Onde que foi esse dia que nós falamos? Falei 3 horas quase? Onde que era? Acho que foi lá na Bahia. Comecei a falar, irmãos. E os irmãos queriam, vou parar. Ela falava assim, não, os irmãos ali, não para não, continua. Salomão, foi umas 3 horas. E os irmãos foram sacudidos pelo Espírito Santo, amém? Vamos voltar para Efésios 4, então. Eu vou adiantar aqui. Tomate, por favor, coloca no 16 de novo. E eu vou explicar isso e depois a gente vai para aquelas imagens. Depois vamos para as práticas. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Repete assim comigo então. Cada parte tem a responsabilidade de assumir a sua função. Amém? Até aí? Próximo verso. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios,
que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Vivem aonde? Vive aonde? Futilidade dos pensamentos ou inutilidade dos pensamentos. É o tipo de geração que tem mais. E aqui, esses três, vamos lá. É o tipo de geração que não tem disciplina, certo? Não tem. Fala. Primeira. E tem preguiça, que faz com que queira as coisas rápidas, prontas e práticas. Isso é inutilidade de... O que significa? Inutilidade é quando anulo, não é? Deixo inútil, não é? Não é? É isso ou não? É quando eu deixo minha mente inútil, não é? Então, inutilidade de pensamento é quando eu quero as coisas rápidas, prontas e práticas. Porque eu tenho preguiça de... E tenho indisciplina que não deixa eu desenvolver os meus... Logo, o próximo verso explica tudo isso. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Oh, Jesus. Vocês entenderam? Pegou, Juninho? A rema. Eu deixo meu pensamento de lado, eu não quero desenvolvê-lo, porque eu tenho preguiça e não tenho disciplina. Ele fica de lado. O que as pessoas dão para mim, eu como de qualquer jeito. Eu vivo de qualquer jeito, como uma criança de um lado para o outro. Porque assim deixa eu com a vida mais fácil, longe de Deus. Separados da vida de Deus. E o que acontece com o resultado de tudo isso? Endurecer do coração, eu já não sinto mais. Eu tenho bloqueios emocionais, sentimentais. Eu não quero mais sentir. Eu não gosto desse negócio. Isso me apavora. Vocês entendem? Sim ou não? É só a Bíblia, né? Vamos para o próximo verso. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Pronto, para. Então perdemos o quê? A sensibilidade. Eu preciso de sensibilidade para me relacionar. Porque sem sensibilidade não tem a verdade em... Porque uma criança, ela não é sensível ainda, amém? Vou te explicar a coisa que o Paulo Borges fala, e isso é fantástico. A criança, ela não é sensível, mas ela é sincera. Então, no mercado, ela fica gritando que quer doce, mas ela não tem a sensibilidade de perceber que aquele não é o momento. O que acontece quando temos preguiça, indisciplina? Nosso coração endurecido, porque a nossa mente não está sendo renovada. Com isso eu deixo de me relacionar, porque eu não gosto de sentir, me dá medo. E aí eu começo a viver toda espécie de impureza. Porque longe do corpo eu não passo de um membro morto. Membro morto é igual a impureza. Amém, irmãos? Vamos terminar no 20, eu vou passar mais uma imagenzinha que depois vai ser legal. Forte essa. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Foi? Foi? Foi, irmãos? Foi isso que Jesus ensinou? Afaste-se das pessoas, sejam insensíveis. Vocês são muito sensíveis. Vocês precisam sentir menos no coração. Ah, então quando você tiver... Olha o que dizem por aí alguns púlpitos. Se uma pessoa te ofendeu, se afasta dela. Você é igual 5 pessoas que você se relaciona. Glória a Deus, irmão.
Eu só tenho 2 pessoas que eu me relaciono, porque as 3 já estão garantidas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só faltou 2. Uma dizer, a minha família, e a outra a família de Deus. Se elas vão me ofender e me trair, vão, mas eu tenho certeza que o meu pai não vai, que o meu irmão não vai, e muito menos o Espírito Santo. Então, quer combater as mentiras desse tempo? Seja sensível, sente no coração, renova sua mente e viva como a vida que aprendemos com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Cadê os irmãos felizes? Credo, tem visitante, vamos dar um sorriso para os irmãos aí, ó. Vieram aqui, ó. Glória a Deus. Meu Deus, os irmãos estão, parece, é velório, o que aconteceu? Os irmãos estão em velório. Dá um sorriso para o irmão do lado e fala assim, não foi isso que você aprendeu de Jesus Cristo, irmão. Fala mais forte, irmão, não foi isso que você aprendeu de Jesus Cristo, varão. Vamos aprender com Cristo, então? Vamos lá, Tomate, põe a primeira imagem em nome de Jesus. Fica aí tranquilo, irmãos. Hoje é domingo, até 9 horas nós acabamos. Vamos apresentar a Eloá, vamos orar pela Emily, vai ser uma benção. Amém, irmãos? Tomate vai me ajudar aqui? Vamos lá. Primeira coisa. Eu dividi em 3 blocos, muito simples, práticos. Primeiro bloco. Futilidade de pensamento, endurecimento do coração, falta de sensibilidade, aprovação, controle e manipulação, conforto e reputação. Certo? Esse é o primeiro bloco. Então, as pessoas que gostam de ser... Vocês vão entender, fica tranquilo. As pessoas que gostam de serem aprovadas, ela fala assim, temo que as pessoas não gostem de mim. Desejo mais a aprovação delas do que ser honestos. Essa é a pessoa que gosta de ser aprovada, certo? Aí, como que Jesus viveu esse negócio de aprovação? Porque nós não aprendemos dele, amém? Próxima imagem, Tomate. Como que Jesus aprendeu? Como Jesus venceu a batalha na mente e no coração e foi sensível? Na aprovação. O que Jesus fez? Jesus não buscava a aprovação dos... Em vez disso, ele descansava nas palavras do... Esse é o meu filho amado que tenho... Esse é meu filho amado, que tenho, que tanto me... Então, você que gosta de ser aprovado, em nome de Jesus, comece a confiar que você é filho de Deus e Ele te aprova, amém? Então, o terceiro aspecto de ser aprovado. Então, nós vimos, às vezes a gente quer aprovação, Jesus Cristo foi aprovado por Deus, chamado de Pai, e agora a terceira parte, a prática. Renovando a nossa mente, coração e sensibilidade. Quem está junto comigo? Lê aí para mim, Ricardo, fazendo um favor. Deus sabe tudo sobre mim e ainda assim me ama. Fui também justificado pela fé em Jesus. Posso ser honesto a respeito do meu pecado, porque não preciso da aprovação de outras pessoas para provar o meu valor. Amém, irmãos? Você que quer ser aprovado, descansa nessa rema aqui, ó. Deu para entender? Ficou confuso? Ficou confuso? Então vamos por debaixo. Então nós vamos falar sobre aprovação. Vai lá, Tomate, põe a próxima. Sobre controle e manipulação, conforto e reputação. A aprovação foi aquela. Agora essa daqui é controle e manipulação. Por que a gente não vive a verdade e amor? Porque a gente quer controlar e manipular pessoas, certo? Acontece isso ou não? Então vamos lá, a pessoa que gosta de controle e manipular, ela fala isso aí, Ricardo. Não sei como as pessoas reagiram ao meu verdadeiro eu. Desejo mais controlar, manipular o conceito que ela tem sobre mim do que ser honesto. Amém, irmãos? Lógico que a gente não vai, desejo controlar e manipular. Não, a gente já faz isso e nem percebe. Então o que Jesus passou? Jesus passou por isso, vamos lá. Próxima imagem, Tomate. Vamos lá, lê aí, Ricardo. Como que Jesus venceu isso? Jesus é a imagem do Deus invisível. Em sua própria existência, ele é a revelação pessoal. Não manipulou nem controlou a opinião pública. Ele falou a verdade a respeito de si mesmo e, com efeito, foi morto por seus compatriotas. Amém? Está disposto a ser morto? Então para de manipular e controlar. Aleluia!
Culto de crente, avivado, né, irmãos? Eu gosto disso. Amém. Vamos lá, próximo. Então, renovando nossa mente, de que forma que nós devemos agir? Deus está no controle ainda que as pessoas pensem em me prejudicar. Deus transforma o mal que elas planejam fazer em bem para eu frutificar. Sou livre para ser honesto a respeito de mim mesmo e para confiar em Deus, não importando a reação das pessoas. Glória, quem quer ser livre disso? Próximo. Esse aqui pega, hein? Conforto. Ah, que dó, né? Desejo mais ser respeitado pelas pessoas do que ser honesto com elas. Às vezes as pessoas... Sabe a frase dessa pessoa? Eu anotei aqui, ó. Vou falar para você, viu, Ricardo? Você que está aí comigo. O conforto. A frase dessa pessoa normalmente é assim: não quero ter de me explicar, causar um mal-entendido ou entrar em debate. Eu não quero problema. Entendeu? Não, não quero. É conforto. Quer viver no conforto. É o quê? Maria vai com as outras. Estou no conforto, por que vamos indispor com Salomão? Mas e a verdade, amor? Não, deixa aí. Salomão lá, eu cá. O tempo cura, aleluia. O tempo não cura, o tempo frutifica. Se você não receber a cura por meio da verdade e do amor, o que você vai frutificar vai ser morte. Agora, se você corrige a verdade e amor, você vai ter rios de vida saindo dentro de você. Você frutifica para honrar o Pai, amém? Amém, irmãos? Então vamos lá. Vai lá, Tomate. Jesus abriu mão do direito de ser respeitado, humilhando-se a si mesmo a ponto de morrer por seus amigos. Isso é ser livre do conforto. Próximo slide. Dá licencinha aí, Xande. Estou atrapalhando, a cabeça é grande, né? Não sou respeitável aos olhos de Deus. Mesmo assim, ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos ímpios. Meu valor não é baseado em meu desempenho, mas no fato de eu ser filho de Deus. Amém, irmãos? Mais uma verdade? Então, fica tranquilo. Resolve o BO aí e já era. Aleluia? Vamos lá. Terceiro, reputação. Esse aqui pega, hein, os irmãos aí que é mais sanguíneo, né? Vai lá. Temo que as pessoas contem às outras sobre o meu pecado e arruinem minha reputação. Desejo mais proteger minha reputação do que ser honesto. Sabe a frase dessa pessoa? Normalmente é assim: não quero ser a pessoa que sempre cria conflito. Porque você vê a relação sempre como um problema. Amém, irmãos? Alguém se identifica com alguma coisa aqui? Levanta a mão. Com alguma coisa, qualquer um, não precisa falar o que é. Está faltando o Felipe, a Bruna ali. Eu vou falar nome, o André não se identificou com nada. Eu vou achar para identificar vocês. Hoje ainda, em nome de Jesus. Mentira, tô brincando. Vamos lá, Ricardo, ajuda eu aí. Vamos terminar esse negócio. A reputação já foi, já. Já, passa para o próximo. O Tomate levantou a mão lá e esqueceu de clicar. Jesus era sem pecado, e as pessoas ainda assim procuraram destruir sua reputação. Ele não se defendeu. Em vez disso, entregou-se a Deus. Ele se preocupava mais com a glória de Deus do que com a própria reputação. A glória do seu irmão. Tende o irmão em mais estima do que a si? Tem o irmão em mais alta estima do que a si? Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Você poderia falar: obrigado, Jesus, por me ensinar a ser totalmente dependente de você. Isso é ser dependente de Jesus. Acabou? Acabou? Tem mais um? Essa última parte aí. O que o Evangelho faz, né? O Evangelho faz de mim embaixador de Deus e do seu reino. Portanto, minha principal preocupação é com a reputação dele, não com a minha. Quando sou destratado por outras pessoas, minha humildade e meu espírito perdoador demonstram o Evangelho às pessoas ao meu redor.
Oh, Jesus Cristo, nos ajuda. Amém? Oi? O amor é constrangedor? Sabe por quê? Lembra da parábola que eu contei no começo? As 4 pessoas, o sacerdote, levita, o homem caído e o homem que ajudou, e Jesus Cristo contando a parábola. Sabe o que Jesus Cristo estava contando naquela parábola? 2 não amou. 1 recebeu o amor e o outro amou. Eu torço para que nós, como igreja, entendemos que nós não somos nem sacerdote e nem levita, ou seja, nós não somos daqueles que não amam. Hoje nós somos daqueles que está caído, que recebe o, ou daqueles que dá o, ou Jesus Cristo, que é o próprio. Era tão fácil isso. Sócrates, quem já ouviu falar da peneira de Sócrates? Eu vou acabar aqui, que agora é coisinha prática. Peneira de Sócrates, beleza? Só 2 irmãos? Ô, irmão, vocês precisam ler mais. Sócrates. Peneira de Sócrates. Ele fala assim, quando você for falar de alguma pessoa, você primeiro tenha em mente 3 coisas. Por que peneira? Porque passa pela primeira, segunda e a terceira. Se passar pelas 3, você fala. Caso contrário, você não. Ele fala assim, a primeira dela. É fantástico. Se for verdade, primeira peneira, é verdade o que você vai falar para a pessoa? Ah, é verdade. Então você passa para a segunda peneira. A segunda peneira é o quê? Tem necessidade de eu falar para a pessoa? Ah, tem. A quarta peneira é o quê? Tem bondade no que eu vou falar para a pessoa? Tem. Ah, então eu falo. Você sabia disso? Agora você sabe o que é peneira de Sócrates. Mas tem a peneira de Jesus, varão. Aleluia. A peneira de Jesus é bem parecida. Primeiro começa com o amor. Repete comigo, amor. Tem amor no que você vai falar. Imagina que eu estou aqui com a Well conversando, está lá tomando um café, beleza? E a gente vai citar uma outra pessoa. Eu vou citar uma outra pessoa, certo? Antes de eu citar, eu devo saber, tem amor? Tem amor no que eu vou falar? Não tem amor, já foi descartado, não preciso falar. Tem amor? Vou para a próxima peneira. Qual que é a próxima peneira de Jesus? Tem verdade? É bem parecida com a de Sócrates. Tem verdade? Então tem amor, muito amor. É verdade? É verdade. A terceira, sabe qual que é? Tem necessidade mesmo de eu falar isso? Tem necessidade. Vai edificar o seu irmão? Vai edificar. Então eu vou falar. Caso contrário, você não fale. Feche a sua boca e Cristo vai ser glorificado. Amém, irmãos? Qual que é a peneira de Jesus? Vamos lá, repete comigo. Amor. Amor, verdade, necessidade. Vou falar do baço. Tem amor? Tem verdade? Tem necessidade? Então eu falo. Caso contrário, vai ser mais algo do meu coração. Para minha reputação, repete comigo, reputação. Para o meu conforto. Para minha... Qual que era a outra? Manipulação. Repete comigo, manipulação ou aprovação. Nós precisamos abrir mão disso. Aprovação, controle e manipulação. Nós precisamos abrir mão, sabe do quê? Aqui, ó, de conforto e da reputação. Nós defendemos o reino e não a nossa imagem. Aleluia! Amém, irmãos? Queria chamar a Emily aqui para tocar uma música. É porque a gente vai apresentar Eloá. Glória, glória a Deus. Tá pronto, Alvo, para falar que você vai falar hoje, viu? É sério mesmo, tô brincando não. Irmãos, vocês entenderam o que eu quis compartilhar essa noite? Sim? Ficou claro para os irmãos?
o quanto Jesus está interessado que vivemos a verdade em amor e não criamos mais uma autoimagem, uma autoaprovação de nós mesmos. Amém? Feche seus olhos então, enquanto a Emily... Coloca aqui o microfone. Ô, Luquinha, ajuda nós aqui, mais um pouco. Microfone. Feche seus olhos, vá orando ao Senhor, vai trazendo à memória aquilo que eu falei, para te dar esperança. Fala com o Espírito Santo aí, feche seus olhos.